Então, Snyder Cut é DCU ou não é DCU? Bom, ele é DCU, mas não é DCU ao mesmo tempo. Olá, sociedade Cosmopop, estamos de volta aqui no Mais Uma Coisa, no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar o canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado nesse canal. Se você quer mais conteúdo, dá um pulinho no Instagram do Quatro Coisas, vai lá na última foto, ou então no direct. Deixa pra mim um filminho que eu vou deixar pra você, uma tesourinha. Porque hoje é dia de falar mais uma vez de Snyder Cut. Vamos falar mais uma vez de Liga da Justiça, porque o próprio Zack Snyder deu uma entrevista para Gracie Randolph e comentou alguns detalhes sobre o Snyder Cut, sobre o que nós veremos na HBO Max, quando a HBO Max chegar no Brasil, é claro que deve acontecer lá pelos meados do ano que vem. As expectativas são de que a HBO Max chegue antes do Snyder Cut. Então, todos terão a oportunidade de assistir em primeira mão, em HD, todas as mais de 3 horas desse filme. Falaremos um pouquinho, os highlights. Falaremos alguns detalhes aqui do que foi comentado pelo Zack Snyder durante essa entrevista. Primeiramente, ele falou do tempo de duração de Liga da Justiça de Zack Snyder. Tinha gente que falava que ia ter mais de 3 horas, tinha gente que falava que podia chegar a 6 horas de filme, que poderia ser dividido em capítulos, aí, com alguns materiais extras, e teria 6 episódios. Parece que não, parece que vai ser realmente lançado como um mega filme. O filme terá nada mais nada menos do que 3 horas e meia de duração. Dá 3 horas e 34 minutos de Liga da Justiça. É bastante tempo, principalmente para quem sofreu para colocar toda essa história em 2 horas e pouquinho, que foi o caso da versão que foi para os cinemas, assinada pelo Joss Whedon, assinatura final do Joss Whedon. E agora, o Zack Snyder tem a liberdade, ele fala isso, que é muito bom ter a liberdade total de não contar tempo, de contar a história que ele quer contar, do jeito que ele quer contar, com o tempo que ele precisar para contar essa história. Como a gente lembra sempre aqui, a AT&T e a HBO Max foram muito receptivas com o Zack Snyder. A campanha Release the Snyder Cut fez muito efeito, porque realmente movimentou as redes sociais e deram coragem para a HBO Max abrir seus cofres para o Zack Snyder. O Kevin Smith já tinha falado que custaria 20 milhões de dólares terminar o filme. Sabe-se que o Zack Snyder já gastou mais de 50 milhões de dólares terminando o filme. Ele, de certa maneira, deu uma sorte. Talvez seja a única pessoa da Terra, da face da Terra, do multiverso, que deu sorte com a pandemia por 2 coisas. Primeiro, que todo mundo ficou sem conteúdo, e aí começaram a olhar o que já estava pronto, e por que não o Zack Snyder. Segundo, ele teve todo o tempo do mundo para terminar o filme. Ele disse que fez a edição de casa, com parceiros também editando, cada um na sua casa, e com telas compartilhadas. Então ele podia ver o que as pessoas estavam fazendo, o que elas estavam editando. E isso foi muito legal, e é muito gostoso trabalhar de casa. Ele falou que ele está tendo o tempo que ele quiser, e não está com pressa para terminar esse filme, justamente o oposto que foi o filme original, onde a correria para lançar acabou prejudicando e muito o filme. Uma coisa importante que ele fala também é sobre DCU. Afinal de contas, Zack Snyder's Justice League, o Snyder Cut, é DCU ou não é DCU? E a resposta dele é que é e não é. Porque originalmente era a continuação de todos aqueles filmes que ele vinha colocando em fila. No caso dele, o Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Entre Batman vs Superman e Liga da Justiça tem Mulher Maravilha, que não é dele, mas ele é produtor. A partir daí vieram outros filmes, que aí, como ele mesmo diz nas palavras dele, floresceram de outras maneiras. E quando ele faz uma segunda versão para o mesmo filme que é a Liga da Justiça, ele cria um veio. Ele cria uma tangente onde ele vai contar uma história fora daquela cronologia oficial. E ele, inclusive, adiciona que essa é a grande fortaleza da DC Comics, que é o conceito de multiverso, que várias coisas podem acontecendo de maneiras diferentes, e isso dá a oportunidade de cada autor, de cada diretor, cuidar do próprio conteúdo e contar a história do seu jeito com aqueles personagens. Então, nunca existe um oficial, um canon. Esse personagem nunca faria isso. Não, porque toda interpretação de todo autor vai ser considerado um multiverso diferente, e ele não precisa necessariamente ser o mesmo que você está esperando que esse personagem se encaixe.
Então todos os filmes da DC são Worlds of DC, na opinião do Zack Snyder, e a versão dele de Liga da Justiça, de 3 horas e meia, também é um filme que faz parte desses muitos universos paralelos. Não pode ser DCU, porque se tiver alguma inconsistência em Aquaman 2, em Shazam e em Mulher Maravilha 84, ele não pode prejudicar os outros filmes. Ele não pode fazer um retcon que vai prejudicar os filmes lá na frente. Ele precisa manter a sua identidade, manter as ideias originais, mas sem comprometer os filmes logo à frente. Então o que acontece? Ele não vai substituir Liga da Justiça de cinema. Naquela linha temporal, Liga da Justiça, Zack Snyder e Joss Whedon existe. Em outra linha temporal, a gente tem a Liga da Justiça do Snyder Cut. Ele também fala do jeito que ele lidou com o Superman, ele falou do lado obscuro do Superman, do lado sombrio do Superman, como é que ele desenvolveu isso. Ele acha importante fazer isso porque é uma maneira de dar densidade ao personagem, ele entender o personagem, do personagem ter uma jornada, não ser só aquele Superman flat, perfeito, tranquilo que ele nas maioria das versões dos quadrinhos, e que ele acha interessante essa jornada numa coisa mais interiorizada do Superman, uma coisa mais íntima. Ele também fala do Bruce Wayne, por que o Bruce Wayne é tão utilizado nos filmes, mais do que o Batman. Ele disse que o Ben Affleck é um cara formidável e que para contar a história ele precisava mandar o Batman para lugares onde o Batman não poderia estar e que só o Bruce Wayne poderia estar, pelas condições financeiras e pelos contatos que o Bruce Wayne tinha no mundo inteiro. Então várias cenas onde Bruce Wayne estrela, elas servem para a narrativa do filme. Ele também fala sobre Mulher Maravilha e Aquaman, são personagens que ele ainda trabalha, porque a Mulher Maravilha do Gal Gadot e o Aquaman do Jason Momoa foram escalados por ele ainda no Batman vs Superman, e ele ainda é produtor desses filmes, né? Ele ainda investe e recebe dinheiro desses filmes. Logo, são personagens que ele também tem muito carinho, são amigos pessoais, e que tá tudo bem falar em amigos pessoais. Finalmente ele fala do Ray Fisher, que quando ele e o Chris Terrio, que também assina o roteiro de Liga da Justiça e Batman vs Superman, quando eles escreveram o filme, eles pensaram que a Liga da Justiça, o coração do filme Liga da Justiça, seria o Cyborg. E isso, claro, com o desenvolvimento do filme foi mudado, acabou não ficando mais assim, e isso aí é uma coisa que ele pretende reverter, colocar o Cyborg do Ray Fisher de novo em uma posição de impacto, de relevância na trama, que é uma coisa realmente que os trailers estavam indicando, que as fotos de bastidores estavam indicando, e no filme é algo que realmente pareceu que foi apagado da versão final. Uma novidade aqui que não foi falada na entrevista, mas eu posso adiantar para vocês, é que a trilha sonora também vai ser diferente. O Zack Snyder convidou o Hans Zimmer e Junkie XL para cuidar da trilha sonora, que foi modificada. Eles usaram aquele monte de fanservice, né? Pegaram o tema do Danny Elfman do Batman, que não deve estar mais nesse filme. Eles vão usar um outro tema, que realmente não sei. Ali, na hora achei legal, mas agora pensando bem, será que combina com esse Batman? Será que não faz uma referência a um outro Batman de outro filme e fica estranho? O John Williams também, o tema do Superman, é possível que eles não utilizem mais, que o Hans Zimmer vai pensar numa nova abordagem para o som desse filme. O som do filme, claro, pode ser recriado sempre, porque é uma das últimas coisas que entra na edição final. Então, esse filme que começou essa jornada lá em 2016, vai ter 5 anos de idade quando o Snyder Cut foi lançado, finalmente está tomando forma e finalmente vai chegar na HBO Max. E um detalhe também que o Zack Snyder comenta, ele não viu Liga da Justiça do cinema. Ele ainda não assistiu, então ele foi incapaz de dizer o que está diferente. O que mudou e o que ele vai manter. Então ele não consegue comparar as duas versões porque ele não viu a versão do cinema ainda. Estranho, né? Mas mesmo assim, vem por aí uma versão do diretor que acho que agora não vai ter como reclamar, porque tá do jeito que o Zack Snyder pensou. Então o que a gente vai ver é realmente o que ele quer fazer, o que ele quer mostrar, a história que ele quer contar. E eu quero saber a sua opinião, escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou de todas essas informações.
Se você está empolgado com o Snyder Cut ou você acha que vai ser mais do mesmo, escreve aqui embaixo, a gente continua conversando. O vídeo continua com a sua participação e eu volto em breve com outro vídeo aqui no canal Quatro Coisas, com mais assuntos da cultura pop. Muito obrigado por assistir e até lá. Tchau!